Então, queridos, eu quero compartilhar hoje o tema que é a geração Ur. A geração Ur. Êxodo, capítulo 17. Você vai entender o que significa isso a partir do versículo 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Amém? Queridos, quando nós falamos da geração Ur, nós estamos hoje tratando de uma geração de avivamento. Uma geração que nós vamos chamar a geração do avivamento, e você vai entender por quê. A geração Ur será a geração do avivamento para os últimos dias. São todos aqueles que se dispõem a fazer parte de uma geração que nesses últimos dias, que a Bíblia está prevendo, queridos, que haverá um grande avivamento antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E eu espero que você e eu, com certeza, já fazemos parte dessa geração Ur, que você vai entender. Queridos, quando você lê esse texto e você ouve a respeito dos amalequitas, essa nação é uma nação nômade. Eles viviam no deserto e eles eram um povo muito cruel. Quando alguns povos passavam pelo deserto, geralmente eles atacavam esses povos, e eles logo atacavam as crianças, as mulheres, e eles matavam todos, e roubavam seus bens. Eles só viviam no deserto. A crueldade deles era conhecida por todos. E aí, queridos, esses amalequitas hoje representam para nós o mundo, a carne e o diabo, que são nossos grandes inimigos. E talvez o maior, já preguei sobre isso, seja a carne. Nós aprendemos sobre isso aqui. E esse povo, querido, eles tiveram uma palavra de Deus contra eles, que eles seriam exterminados de sobre a terra por aquilo que eles fizeram contra o povo de Israel. E isso aconteceu realmente, aquilo que Deus falou, aconteceu com esse povo. Eles foram exterminados por completo. Agora, queridos, o que aconteceu nesse texto? Moisés, ele fez o seguinte, ele deu instruções para quem? Para o povo dele, para aquela batalha, porque eles vieram atacar o povo de Israel. E ele chama Josué e fala assim: Josué, você vai batalhar, você vai levar o exército, e eu irei em cima da colina, e ali, quando eu levantar a vara, que representa a presença do Espírito Santo, e eu vou levantar minhas mãos, que representa a intercessão, vocês irão lutar. Então, queridos, Moisés, ele subiu aquela colina, e lá estava Josué lá embaixo com o povo, para batalhar contra os amalequitas. E a Bíblia nos conta então, que Moisés, ele levantou a vara, e o povo foi guerrear. E quando ele levantava as mãos, o povo vencia a batalha. E talvez, querido, chegou o momento da guerra ali, daquela batalha, em que Moisés, ele abaixou a mão, talvez pensando assim: agora o povo já está vencendo, não preciso interceder mais. Mas na verdade ele percebeu que quando ele abaixava a mão, quando ele parava de interceder, o povo começou a perder a batalha. E aí, queridos, ele rapidamente levantou a mão. Só que tinha um detalhe: Moisés já era um homem muito idoso, e ele se cansou de ficar com a mão levantada, e quando ele se cansava, a mão ia caindo, e de repente, o povo começava a perder a batalha. Escute isso. O que aconteceu, queridos? Então, de repente, vem Arão e Ur. Arão e quem? E Ur. Esses dois homens estavam ao lado de Moisés. Arão era irmão de Moisés. E eles, percebendo isso, eles pegaram uma cadeira, eles pegaram uma pedra, vamos representar como uma cadeira agora,
e eles colocaram ali como cadeira para Moisés, porque ele estava cansado. E aí, cansado, ele se assentou, e eles pegaram um de um lado, o outro do outro, o braço dele, levantavam o braço, para que, tendo o seu braço erguido, o povo então vencia a batalha. Arão e Hur, queridos, fizeram isso para auxiliar Moisés. Querido, agora o detalhe desse texto, desse episódio é que, talvez, todo mundo aqui já ouviu falar sobre Arão. Todo mundo que lê a Bíblia aqui, conhece sobre a vida de Arão. O grande sacerdote, foi o primeiro sumo sacerdote. E aí, querido, você olha para a vida de Arão e conhece muitas coisas sobre a história dele. Porém, nesse episódio, o interessante é nós falarmos sobre Hur. O fato de não sabermos quem é esse Hur, mostra, querido, na verdade, o tipo de geração que Deus levantará nesses últimos dias para o grande avivamento. Você está ligado aí, meu irmão? Amém? Então escute isso, querido. Nós sabemos quem é Moisés, amém? Você sabe quem é Moisés, ok? Você sabe quem é Josué? Sabe? Arão, você sabe. Mas quem era Hur? Quem era esse homem? A Bíblia, querido, não fala muito sobre esse homem. Na verdade, só existem 2 textos que citam o nome de Hur. Somente 2 textos são citados o nome dele. Na verdade, 3 textos. Que é citado o neto dele. E aí é citado na genealogia, ele aparece. Agora escute, querido. Nós vamos ver nessa noite que Deus está levantando uma geração como Hur. Uma geração de pessoas. Uma multidão que fica no anonimato, querido, que não vai aparecer como Hur, mas que estão amparando homens e mulheres de Deus, que estão segurando os braços desses homens e mulheres, como Hur também era. Talvez, querido, nós vamos lembrar na história, porque deixa eu te dizer uma coisa, querido, sempre nós vamos conhecer os Moisés dessa terra, vão existir os Josués, os Arões, eles sempre vão existir, queridos. São os líderes que Deus levanta na geração. E não adianta a gente querer combater isso, porque é impossível. Deus levantou Paulo, Deus levantou Pedro, e Deus levantou tantos outros na história do cristianismo. Mas nenhum desses homens estavam sozinhos. Nenhum deles trabalhavam para o reino de Deus sozinhos. Existiram muitos que estão em anonimato, ou que estavam em anonimato, que ninguém sabe, que nunca recebeu aplauso, que nunca recebeu honra de homens, mas eles estavam ali, segurando os braços daqueles homens e mulheres que eram fiéis ao Senhor. Queridos, mas a geração que Deus está levantando, a geração que vai trazer o avivamento, é a geração de Hur, a geração que não aparece o nome, a geração que não está preocupada com o nome, a geração que está ali para ajudar, para servir. Essa geração vai começar a se levantar, já começou, e eu creio que essa geração está aqui nessa noite para a glória do Senhor. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor Jesus, querido. Agora escute, meu irmão, quando você vê a geração Hur, desse homem, nós temos algumas características importantes. Primeira dessas características é: essa geração é um exército de voluntários. Diga, um exército de voluntários. Pessoas como eu e você, queridos, que voluntariamente nós queremos ajudar, nós queremos apoiar na pregação do reino, nós queremos apoiar o ministério. Escute isso, querido. Nós não trabalhamos para sermos reconhecidos, aplaudidos, ou que nos tornemos famosos, muito pelo contrário. Essa geração que não quer aparecer são pessoas que trabalham por paixão, meu irmão, que trabalham por amor às vidas, que trabalham pelo reino de Deus, não estão preocupadas com outra coisa. Agora escute, abra a sua Bíblia no Salmo 110. O Salmo 110 é um dos salmos mais lidos na Bíblia, queridos. Mais citados, na Bíblia. O Salmo 110 é um dos salmos mais citados na Bíblia. Agora escute, olha só que texto lindo que este salmo cita, a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Salmo 110, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 110, 3. Quando convocares as tuas tropas,
O teu povo se apresentará voluntariamente. Como? Olha só a característica da geração de Ur se apresentando aí. Primeira coisa, ele está dizendo, Jesus vai levantar um exército. Ele vai convocar uma tropa. Só que essa tropa ela tem características. E uma delas são voluntários. São voluntários. Olha só mais o que diz o texto. Trajando o quê? Vestes santas. Vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. Esse verso, querido, fala de uma geração de avivamento. Esse verso fala de voluntários. Esse verso fala de trajes santas, que nós vamos falar daqui a pouco. Esse verso fala de algo novo, querido, que essa geração estará trazendo. E esse verso fala de orvalho. E orvalho aponta para uma nova unção. E há algo tremendo que está acontecendo, querido, na juventude, em todas as nações. A juventude, em todas as nações, tem se levantado numa nova unção. E eu vou mostrar isso para você nessa noite, de coisas que estão acontecendo no meio da juventude, que Deus está levantando uma juventude como a geração de Ur. E a juventude que Deus está levantando, não é somente pela idade, querido, mas são aqueles que se colocam, que se entregam por paixão a Jesus, por amor a Jesus. Uma multidão de voluntários, queridos. Chegou o tempo que o superstar, né, da geração gospel, isso vai cair por terra, meu irmão. Isso vai acabar, meu querido. Vai acabar isso. O ministério Wagner Mariano, o ministério apóstolo Walter Christi, ministério fulano de tal, em nome de Jesus. O único nome que será exaltado será o nome do Rei Jesus. O único nome que será glorificado será o nome do Rei Jesus. A geração Ur, querido, ela não faz questão do seu nome ser conhecido. Não precisa, mas que o nome de Jesus seja conhecido. Aleluia. Serve a Deus por amor. A geração Ur está interessada em cuidar de pessoas, em agradar o coração do Pai. Não está querendo reconhecimento humano. A geração Ur trabalha por alegria. Alegria por Jesus. E mais, querido, a geração Ur não precisa de motivação. Vamos lá, meu irmão. Vamos para o culto. Vamos para o culto, meu irmão. Vamos lá. Deixa o jogo do Brasil. Vamos lá. Vamos lá, vamos para o culto. Se você não for o jogo do Brasil, você não é crente não, hein? A gente ouve essas coisas, né? Que coisa, aquele terrível, né? E fica, meu irmão, fica ligando. A célula hoje, hein? Tem 10 anos de célula. Célula hoje, hein? Geração Ur não precisa ficar sendo motivado, querido, porque ela é uma apaixonada, ela mergulha de cabeça. Onde está? Eu estou. Onde é o reino? Eu estou pregando. Onde eu estou? É reino de Deus. Eu estou lá, eu estou atuando, eu estou ajudando, eu estou trabalhando. Trabalha para agradar a Jesus e não precisa de aplausos de ninguém, querido. Se você quer ser geração Ur, você vai ter que entender que você vai ter que ser um voluntário, se entregar por completo, querido, e não esperar nada. Essa geração que segurou o braço de Moisés, e você só vê 2 vezes ele na Bíblia, 3 vezes ele na Bíblia sendo citado. Mas se ele não estivesse ali, haveria uma derrota. Ninguém sabe. É essa geração, querido. Olha só o que diz Josué, capítulo 23, versículos 10 e 11. Josué 23, versículos 10 e 11. Diz assim, querido: um só de vocês faz fugir 1000. Josué 23, 10, diz assim em 11: um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Diga para o irmão que está do seu lado, bota a mão no ombro dele e fala assim: meu irmão, faz 1000 demônios fugirem. Aleluia. Da geração Ur faz 1000 demônios fugirem. Aleluia. Querido, essa geração. E olha só o versículo 11, o que diz, 23, 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. O que é zelo, querido?
Zelo é ser intenso por amor a Jesus, é intensidade às vidas. A geração U não é revelado pela idade, é todo tipo de pessoa, é toda idade, querido, que se entrega, querido. É a geração invisível, é a geração sem rosto, é a geração sem identidade. Não são notados pelos homens, mas fazem um trabalho extraordinário, aleluia. Essa é a geração U. Uns oram, outros estão jejuando, outros estão discipulando. Escute isso. Outros estão limpando a igreja. Você sabia que tem um grupo de irmãs que estão limpando a igreja? Nós não temos zeladores mais não, queridos. Você sabia que tem um grupo? Não sabia disso, né? Sabe por quê? Porque é a geração U. Ninguém precisa saber. Eu estou te contando agora. Só para você saber e honrar esses irmãos e irmãs. Que vem para cá, dia de semana, deixando os afazeres de casa, para quando você chegar aqui, não está o chão sujo, porque alguém chupou bala, jogou papel no chão, os banheiros limpos, cheirosos. É a geração U, querido. É a geração que não se preocupa com nada, apenas agradar ao Senhor. É aquela geração que cuida do estacionamento, que você não vê recepção. É aquele que consolida, é aquele que está no projeto, é aquele que está na rede. Querido, é aquele que está liderando algo que você não vê, aquele que está orando. E todos eles fazem isso com alegria, fazem isso com zelo, com paixão, por amor a Jesus. Essa é a geração que Deus está levantando do avivamento, querido. Ninguém sabe o nome dessas pessoas. Eles são apenas servos. E mais, mesmo que a gente esqueça de citar o nome de alguém, eles saem daqui felizes. Felizes. Porque eles não são preocupados com isso. Eles estão preocupados, esqueceu de mim. Esqueceu de citar que eu estava lá no som. Esqueceu de citar que eu estava... Querido, a geração U não se preocupa com isso. Essa é a geração do avivamento. E mais, querido, essa geração U, depois da vitória, eles voltam para casa sem nenhum aplauso, queridos. Ninguém aplaudiu, sem que o nome deles seja citado. Mas eles sabem que são peças principais para aquela grande vitória. São peças importantíssimas para uma grande vitória. Como eu falei, talvez você vá ver... Talvez numa reunião, você vai ver citando ali, fulano de tal, os Moisés desse tempo, os Josués desse tempo, os Arões desse tempo. Mas a geração U geralmente não é citada. Mas também, eles não estão preocupados com isso. Eles se preocupam também em honrar, queridos. É assim a geração U. Eu sei que faço parte dessa vitória para a glória de Jesus. Alguns chamam de uróis ou uroínas dessa geração. Você e eu somos, e se quisermos, temos que ser essa geração. Ninguém sabe seu nome, mas você é importantíssimo. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 11, querido. Olha que texto lindo, queridos. Romanos 12, 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 12, 11. Olha só a geração U. Romanos 12, 11. Você está ouvindo aí? Amém? Você está recebendo? Amém. Então olha só. Alegrai-vos na esperança. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Essa palavra fervorosos no grego, querido, ela tem o significado de ferver, significado de calor, significado de intensidade. Ele está dizendo assim: seja intenso, querido, servindo ao Senhor. Não seja mais ou menos, não seja o dia que der, mas seja intenso, meu irmão. Seja intenso servindo ao Senhor. Essa é a geração U. Agora olha o versículo 10 desse mesmo capítulo.
amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é a geração a geração que honra e não se preocupa com honra. É a geração que entrega e que não se preocupa com honra. Essa é a geração querido. Sabe, querido, Jesus, lá em Marcos capítulo 15, diz que Jesus, não precisa abrir sua Bíblia, que Jesus, ele era servido por algumas mulheres. Você sabia? Você deve saber disso. Se você não sabe, vai saber agora. Que Jesus, ele tinha que almoçar, Jesus tinha que jantar, a roupa de Jesus tinha que ser lavada, tinha que ser arrumada, em todas aquelas viagens. E a Bíblia diz em Marcos, capítulo 15, que algumas mulheres só seguiam a Jesus, serviam a Jesus, e eram essas mulheres que faziam a comida, eram essas mulheres que lavavam as roupas, e não só de Jesus, mas imagine mais 12 apóstolos. E se cada 12 apóstolos tiver 70 discípulos, imagine só, aquelas mulheres, querido, não vão ficar aparecendo nos livros, mas essas mulheres eram importantíssimas na vida de Jesus. Elas serviam a Jesus por amor a Jesus, porque queriam ajudar no reino, queriam compartilhar. Essa geração, querido, era um privilégio para elas servir a Jesus. Eu pergunto a você, você sente como um privilégio servir a Jesus? Você se sente privilegiado por servir ou privilegiado por ser honrado? Porque a geração ele tem um privilégio, o privilégio de servir os outros, e serve com tudo que tem, querido. Jesus quer usar sua vida, seu talento, seus bens, seu tempo. A geração serve no anonimato na terra. Só tem 2 lugares que a geração será conhecida: no céu e no inferno. Nesses 2 lugares, a geração vai ser conhecida: no céu e no inferno. Porque quando o inferno escuta o nome de alguém que é da geração que não quer anonimato, já sabe, lá vem bomba para cima da gente. Lá vem alguém da geração Lá vem alguém que não quer glória humana, que não quer aplausos, que não quer honra humana. Lá vem alguém que só quer servir a Jesus. Vai dar um trabalho para a gente muito grande. Se você é da geração tem 2 lugares que eles vão te conhecer. No céu, teu nome está escrito. No céu, os anjos estão glorificando a Jesus por você. No céu, não esqueceram de você. E no inferno também não, porque você faz um estrago no inferno, meu irmão. Aleluia, você, essa geração. Talvez, querido, sejamos segurando os braços dos Moisés dessa geração. Talvez sejamos nós, que estamos sustentando os braços de Moisés. Mas é essa geração que Deus vai levantar. É essa geração que está fazendo estrago no inferno, querido. Que não está aparecendo no nome em lugar nenhum, na televisão, nem no rádio, nem em lugar nenhum. Mas está fazendo estrago no inferno, aleluia, glória a Deus. Querido, em segundo lugar, a geração acredita no poder da oração. A geração acredita no poder da oração. Geralmente, a geração está orando quando ninguém está olhando. Ninguém está olhando, ele está orando. Está trancado no seu quarto. Ninguém sabe quanto aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, aquele adolescente está orando. Ninguém sabe, querido, porque ele se coloca em oração. Muitas vezes não são honrados. E ninguém, querido, os agradece. Mas está sendo levantado. Eu quero hoje aqui. Eu ouvi isso, mas quando eu falei para Deus, eu falei: Deus, eu não vou falar por repetição. Eu quero falar uma coisa para os irmãos e para essas ovelhas da igreja em Laranjal. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Porque num domingo, não é só porque hoje é jogo do Brasil não, querido. Porque isso que, para você que serve a Jesus de coração, você não veio aqui para se manifestar contra a FIFA, nem muito menos porque o pastor vai ficar triste com você. Se você veio para isso, Deus vai te curar hoje. Mas se você não veio para isso, eu quero com certeza te agradecer. Eu quero exaltar o nome de Jesus por sua vida.
Você que não aparece quando a gente está aqui em cima e que na hora de uma inauguração, na hora de um evento, na hora de uma programação e que chama o bispo, chama a bispa, ou chama o apóstolo, ou chama um pastor, ou chama outro. Mas se não fosse por vocês e de nós estarmos juntos, um ajudando o outro, ninguém iria estar aqui hoje. Então eu quero agradecer a Deus por sua vida, querido, pela honra. Quando eu cheguei aqui, eu falei, Deus, uma pessoa disse assim, e lá na igreja vai ter culto 7 horas também. Eu falei assim, então, que o pastor se prepare, porque é o dia da prova. Mas querido, porque eu costumo dizer, o mundo diz assim, pimenta no olho do outro, é o quê? É refresco no seu, meu irmão. Você não sabe o que o outro sente se você não passa, você não sabe, nunca vai saber. Alguém chegou para mim uma vez, eu ministrando sobre a vida de um pastor, falei assim, rapaz, você vai ser pastor de uma igreja local, se prepare, você não faz ideia, agora Deus vai te sustentar, é uma grande batalha, mas Deus vai te sustentar, que nada, é mole, que nada, eu já estou cheio de ideias, cheio de estratégia, não durou 1 ano, numa igreja de 10 pessoas, não durou 1 ano, não aguentou, eu falei, eu te avisei, não é assim, queridos. Então quando a gente olha uma situação como hoje, eu quero glorificar Jesus, querido, glorificar Jesus por sua vida. Eu quero que aqueles que nunca receberam um aplauso, não estão preocupados com isso, mas que você desse um aplauso a Jesus pela vida deles agora. Nunca receberam um aplauso, e nem estão preocupados com esse aplauso, mas vieram aqui hoje, queridos, e estão até com o celular desligado para não saber quanto é o jogo do Brasil. Fala, Jeová. E aí, quando eu cheguei aqui, fiquei vendo os irmãos chegando, já estava tudo aberto, já ligado, o louvor aqui reunido em adoração, e eu fiquei glorificando a Jesus, falei, a geração UR está se levantando. Você é essa geração, querido. Se prepare, querido. São guerreiros escondidos que estão nos quartos de oração. São os guerreiros escondidos. Não tem título, não tem nomes, não tem aplausos, mas são guerreiros. São os que sustentam, queridos. Terceiro lugar, a geração UR são leais aos seus líderes. A geração UR, eles são leais aos seus líderes. Em Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 12, diz que Moisés ia subir ao Monte Sinai. E quando Moisés, lá no capítulo 24, depois que aconteceu tudo aquilo lá, quando o UR já tinha segurado os braços de Moisés, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco será honrado no muito. Ou melhor, é fiel no muito. Agora escute, lá na frente, quando Moisés resolveu subir ao Monte Sinai para falar com Deus novamente, Moisés chama UR, escute isso, chama Arão, e chama o povo e diz, olha, 2 pessoas, vocês vão procurar aqui, enquanto eu estou no monte, procure Arão e procure UR. Foi a única vez depois que UR foi citado na Bíblia. Procure Arão e procure UR. Por que Moisés colocou UR naquela posição? Porque era um homem que honrava seu líder. Era um homem que honrava seu líder. Moisés confiou em UR, porque ele era 100% leal, meu querido. Olha só o que diz Provérbios. Queridos, eu sempre guardo esse texto. Eu quero que você anote na sua Bíblia esse texto aí. Vou te contar um segredo agora, que não é segredo para ninguém, porque está na Bíblia. É só você ler. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Você quer ser bem sucedido na sua vida? Sim ou não? Então vamos lá. Olha só. Provérbios 3. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim, que o amor e a fidelidade, o amor e o quê? Fidelidade, jamais o abandonem. Escute isso, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Olha só, então você terá o favor de quem? De Deus, diga de Deus.
Ele está dizendo o amor e o quê? Fidelidade, lealdade. Então você terá o favor de Deus e de quem? E dos homens. Ah, eu não preciso do favor dos homens. A Bíblia está dizendo que nós precisamos do favor dos homens. Nós precisamos sim. E tem duas maneiras de nós encontrarmos isso: através do amor e da fidelidade. Ele está dizendo, guarda no coração, pendura no pescoço, meu filho, escreve lá na sua alma, amor e fidelidade. Não se esqueça disso. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie, olha só, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Pastor, eu quero mudar minha vida. Está aí. Está aí. Quer mudar sua vida? Está aí o segredo. Que mais você precisa? Está aí o segredo, querido, para mudar a sua história. A geração U, eles são leais até o fim, meu irmão. Até o fim são leais. Quarto lugar, a geração U, querido, tem compromisso com a santidade. A geração U tem compromisso com a santidade. No Salmo 110, verso 3, fala de vestes santas. Agora escute, querido, olhe para cá, rapidamente. A tradição judaica, a tradição, não é a Bíblia, ok? A tradição judaica diz que quando Moisés subiu ao Monte Sinai e o povo começou a reclamar de sua demora, se lembra lá do bezerro de ouro? Eles pediram para fazer um bezerro de ouro. Pediram a quem? Pediram a Arão para fazer um bezerro de ouro. A tradição, escute isso, diz então que enquanto Ur estava no meio deles, Ur, era Arão e Ur, lembra lá? Que Moisés deixou para cuidar enquanto ele estava no Monte Sinai. A tradição judaica diz que enquanto Ur estava no meio deles, Ur não deixou que construíssem um bezerro de ouro. Nós vamos construir? Não, vocês não vão construir. Nós vamos construir? Não, vocês não vão construir. Sabe por quê, queridos? Porque Ur tinha um compromisso com a santidade. Talvez seja esse o nosso problema. A nossa carne tem falado muito mais alto, né, queridos? A nossa carne. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Fala de uma apresentação com corpo, com sacrifício vivo no altar. O problema, querido, é que quando o altar começa a pegar fogo, a gente pula fora. Ah, é sacrifício vivo, tá bom, vai lá, manda fogo. Aí o fogo queima e você, opa, tá queimando demais, eu vou pular fora. E depois a gente tem que voltar, e a gente não se consagra. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus não nos deu o perdão dos pecados somente. Jesus não foi na cruz e disse, ó, perdoados são os teus pecados. Não, Jesus foi na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deu poder para vencer nossa natureza pecaminosa. Ele nos deu poder para vencer nossa natureza pecaminosa. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apossar. Mas como? Pela fé. Confessar com a boca. Diga, minha vida, minha velha natureza foi crucificada com Cristo. Amém. É isso que nós temos que falar todos os dias. É preciso manter a fé, querido. Há uma história, o pastor Ed Liu, ele é da Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano sobre a face da terra. Agora deixa eu te dizer, esse pastor é o pastor de uma igreja gigantesca dentro da Indonésia. E é o maior país muçulmano sobre a face da terra. Escute isso. Esse pastor vai estar conosco nesse congresso que nós vamos participar. Aí, querido, eu gostaria de poder te levar. Não sei se vai poder, mas vamos lá, depois eu te falo. Queridos, olha só. Ele conta que quando ele era novo, ele tinha um vizinho. E lá eles tinham assim, vamos matar galinha. Quem já matou galinha na roça aí? Aí eles cortavam a cabeça da galinha. Em alguns casos ela torcia, né? No interior aí torcia a cabeça, não era assim? Estou errado? Não, né? É isso mesmo. Mas vamos lá. Lá na Indonésia, o vizinho dele pegava uma espada de samurai e para treinar, o que ele fazia? Ele soltava a galinha no quintal e aí ia lá,
atrás da galinha com a espada e cortava na primeira. Aí imagina, a espada de samurai, cortava a cabeça da galinha. A cabeça da galinha caía para o lado e a galinha continuava correndo para o outro. E ele ficava admirado com aquilo. Como é que eu cortei a cabeça da galinha? A galinha está correndo ainda. E ele ficava vendo que a galinha estava 2 minutos correndo ainda, se batendo. E ele achava aquilo interessante. Por que isso, querido? É porque cientificamente a galinha está morta. Claro. Mas o corpo dela vive por impulso. É um impulso que ela tem. Mas está cortado, mas tem um impulso. Agora, aí o vizinho resolveu fazer uma experiência com a barata. E ele pegou a barata, foi lá na cabeça da barata com a espada e cortou. E disse que a barata ficou se batendo durante 3 dias. Que isso? Se é verdade ou não, que eu acredito que seja, porque o pastor não ia contar mentira, né? Obviamente. 3 dias. Agora escute isso, querido. Descobriram uma espécie que fica 15 anos. O cristão. Que fica até 15 anos. Que isso, pastor? Jesus veio e tirou nossos pecados. Ele apagou. Cortamos o laço com Adão, o pecado original. E aí depois que nós cortamos o laço com o pecado, lá original de Adão, a gente já continua, né? Aí tem a pornografia, a gente tá lá. Aí a gente tá lá, tem o jogo de azar, a gente tá lá. Aí tem outra, a gente tá lá. A carne ainda tá. E fica anos, querido, aquilo, né? Apesar de estar cortado com Adão, lá o pecado original, Jesus já levou na cruz, mas a nossa carne ainda fica impulsionada a fazer aquilo ali. Sabe qual é o segredo da Bíblia, querido? Sabe qual é o segredo? Fala para o seu irmão, olhe para ele assim: morrer. Nós temos que aprender a morrer. Nós temos que aprender a morrer. Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo, querido? Escute, olhe para cá. Todo dia você tem que tomar posse da sua conquista, da sua vitória. Como eu faço isso, pastor? Você levanta, escute, e diz: já estou crucificado em Cristo. Você está lá, querido, tem os seus impulsos. Ainda fica lá, né? Você está doido para pecar, né? Mas você tem que declarar, todo dia: já estou crucificado em Cristo. Já estou crucificado em Cristo. E aí na hora de dormir, já estou crucificado em Cristo. E na hora do almoço, querido, vamos fazer um exercício. Faz isso a partir de amanhã, ou de hoje. Na hora que a carne ficar, né, daqueles impulsos, você, opa, já estou crucificado em Cristo. Porque é a única maneira de nós morrermos. Porque a Bíblia diz, Jesus falou: quem quer me seguir, todo dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, ou seja, morra todo dia. Tem que ser todo dia, porque senão, meu irmão, o impulso leva. A gente continua ainda. Apesar de estarmos cortados lá daquele pecado original, porque Cristo nos salvou. Mas isso acontece. Diga assim: eu farei parte da geração Ur. Geração que morre todo dia. Que Deus levante essa geração. Que façamos parte dela. Essa noite, querido, Deus colocou em meu coração, hoje à tarde, lá em casa. Eu falando com Deus, falei: Senhor, eu não tenho sido essa geração, Senhor. A minha carne tem falado mais alto. Senhor, eu tenho que morrer. Morrer para minha carne, para viver para Ti. Eu tenho que aprender a abrir mão. E mesmo que eu morra por Te servir, o que tem nessa terra para mim não é o mais importante. Mas o mais importante para a geração U é honrar o nome de Jesus.
Eu falei, Deus, e eu coloquei meu coração fazer uma conferência nessa igreja, chamada De Volta ao Pai. De volta ao Pai. Uma conferência apontada para arrependimento, para contrição, para trazer de volta aqueles que se desviaram, para chamar de volta, porque Deus vai restaurar a geração que começou como Ur e parou no mundo. Mas essa geração tem que começar hoje, como aquele jovem. Essa história é verdadeira, queridos. Aquela jovem que morreu, mas está na glória. E aquele jovem que não morreu, para que seu pai se convertesse. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite, querido. Se você desejar. E com a mão sobre o teu coração, comece a orar a Jesus. E comece a fazer uma oração de consagração ao Senhor. Ore você ao Senhor Jesus. Ore você ao Senhor Jesus. Oh Jesus, Senhor, temos pecado contra Ti, mas nós queremos ser essa geração, Senhor. Vem quebrantar o nosso coração. Uma geração que busca o Senhor mais que a própria vida. Não simplesmente me deixe ser porque o Senhor quer que eu seja, mas que cada um de nós declare: eu quero ser a geração que busca a Tua glória, Senhor Jesus, mais que a própria vida. Mais que a própria vida. Tem muita gente aqui querendo favor de homens, tem muita gente aqui querendo favor de Deus, mas tem que se entregar, tem que confiar. Esse mundo passa, querido. As 2 horas já se passaram, o jogo já acabou, mas a palavra de Deus e restauração na sua vida fica para sempre. Fica para sempre. Porque a paz do mundo e a alegria vai passar, mas mesmo que tenhamos lutas, a nossa alegria não vai passar. Oh Espírito Santo, eu convido você a cantar essa oração agora. Eu quero ser, Senhor, eu quero ser, Jesus, essa geração. Eu convido você, querido. Oh Deus, cante isso, querido. A geração que busca a Tua glória mais que a própria vida.